Fica à vontade, Adelaide. Você vai querer compartilhar algum conteúdo? Não, Você quer que compartilhe o livro para eu ler os textos? quero sim, por favor. Até esqueci de avisar você, desculpa. Não, tranquilo. Deixa eu só posicionar aqui direitinho, então, para que a gente possa... É aula 19. Então, eu vou compartilhar aqui, tá bom? Beleza? Todo mundo vendo aí? Quer que aumente um pouquinho? Só mais um pouquinho, Carlos. Tá bom, tá Tá ótimo. bom? Tá ótimo. Beleza. À vontade, Adelaide. Pode ir. Obrigada. Gente, boa noite, né? Aqueles Boa que eu não noite. falei, boa noite novamente, né? Peço desculpas aí, né? A minha mãe precisava de ir no banheiro e aí tem um tempinho razoável para ela fazer isso. Mas vamos lá. Fazendo a leitura, né? Vamos começar pela reflexão, né? O cristianismo é cristão? Eu fiquei pensando sobre essa fala, né? Porque quando a gente está na nossa caminhada, né, dentro da evolução do cristianismo, a gente entende que somos cristãos inseridas no cristianismo, mas não entendemos o que é o cristianismo, né? Essa religião e as profundidades aonde ela alcança, as outras vertentes que ela acabou tomando no decorrer da história para chegar a esse processo. E aí, quando a gente se depara com isso nesse agora, a gente entende que a gente é cristão, né? Mas difundido no amor do Cristo, né? Nesse conhecimento, nessa filosofia dele de vida, né? Porque a filosofia dele foi uma filosofia prática, né? Ele não veio aqui para ensinar com palavras, ele veio para mostrar com atitudes, né? E muitas das vezes a gente percebeu que a gente foi a vida inteira catequizado de uma forma, como é que fala, teórica, e não vivenciamos a prática daquilo que a gente aprendia no decorrer da nossa vida. Né? Então, quando eu li, né, esse contexto que ele fala, né, fica difícil compreender um processo social, eu realmente parei e fiquei pensando, gente, eu nunca tinha parado para pensar nessa parte social do cristianismo. Porque você está inserida no meio religioso, até você se colocar fora dele, que para você é natural. Quando você sai desse processo e você entende que ali é uma vivência diferente, você fica se perguntando, nossa, quantas pessoas poderiam ter essa abertura da visão se tivesse esse conhecimento, sabe, desse religar, dessa vivência emocional, espiritual, né, consciencial com a religião, né? Mas a religião no sentido, a conexão, né? Não a religião em si, né? As congregações, vamos dizer assim. Eu achei interessante isso daqui. Será por isso que o cristianismo, um dos mais amplos e complicados processos sociais do nosso mundo, não foi até hoje compreendido na sua verdadeira significação pela maioria dos cristãos? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm a me dizer sobre isso? Só o cachorro teve alguma coisa a dizer. E tá aqui, ó. E meu cachorro não para. Não, realmente é uma coisa que nos atormenta aí, né? Porque a gente vê tantas formas de se ver o cristianismo. Hoje, que, assim, as pessoas realmente, falando de uma forma geral, né? Como a gente vê por aí, mas é muito essa coisa do divinizaram Cristo e tornaram Deus homem, né? Muito mais próximo do homem. E isso ainda em atuação junto com os interesses pessoais de cada um, vão sendo manipulados para que o cristianismo seja da forma que eu quero, né? Não que o todo quer. Você falando isso me trouxe um pensamento que, quando eu conheci a doutrina, eu tinha esse pensamento,
né? Aí eu não consigo falar a palavra, né? Mas nossa, gente, não sai. Proselitismo, é proliterismo, né? Esqueci agora. Proselitismo. Isso, proselitismo, que a palavra está aqui, mas não saiu. E aí eu achava que, tipo, o interessante é você trazer mais pessoas para a parte, porque é interessante. Mas quando você começa a vivenciar tudo que a doutrina te explica, a filosofia, você começa a perceber que não são palavras que vai trazer, são as suas ações, suas atitudes, né? É a forma com que você vivencia aquilo que você aprendeu, né? Da melhor forma possível. E eu penso que que cristão é isso, né? É viver. Vivo o que eu melhor entendi agora, com todo aquele conceito, compreendendo que eu tenho um processo, uma caminhada a ser feita. Hoje eu estou aqui com todo esse conhecimento que eu tenho, com todo esse pensamento, mas eu sei que eu tenho muito mais a aprender do que a bagagem que eu já tenho aqui dentro de mim, né? O tema fala sobre a bagagem, então a gente pensa no essencial. Qual que é o meu essencial agora? O que eu tenho de essencial que é o melhor que eu tenho? Mas como que eu vou projetar esse melhor para que o outro entenda? É eu falando por palavras ou eu mostrando pelas minhas atitudes? Porque as palavras falam muito, né? Tem uma parte aqui que eu separei que eu ia falar antes, mas vou falar agora porque eu acho muito bonito, que é desse livro aqui do Herculano Pires. Eu sou fã dele, né? Porque é muito bom. E tem uma parte aqui do texto que ele fala sobre o charco do amor, né? Aí ele fala assim: adianta pregar o amor a esse mundo enlouquecido? Se não adianta pregar, pois as pregações estão demasiadamente desmoralizadas, adiantará pelo menos exemplificá-lo. Se pudermos agir com amor na maioria das nossas atividades, pensar com amor e falar com amor, estaremos contribuindo para deter a enchente do charco. Um gesto, um pensamento, uma palavra são partículas atômicas da ação. Mas se essas partículas estiverem carregadas com o positrão de antimatéria, terão uma força explosiva capaz de abalar o mundo. Estabeleçamos a nossa afinidade com a vida, o mundo, os homens. Basta-nos encará-los com boa vontade. O resto corre por conta da nossa própria natureza. Porque somos amor e se quisermos dar um pouco de nós mesmos aos outros, seremos uma pequena fonte de amor, pequena, mas perene. Pensemos na alegria do viajante exausto que de repente encontra no deserto escaldante um pequenino oásis em que borbulha uma fonte de água pura e fresca. Então, quando a gente olha isso aqui, você fica pensando, as palavras, por mais que elas brotam e você queira falar com vontade, você percebe que a ação ela exemplifica muito mais, né? E aí você começa a entender um pouquinho essa parte do ser cristão, né? Aliás, não ser, mas o viver o cristão, né? E aí você entende tudo isso, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Quem que queira colocar assim? Deixar eu falar. Eu queria passar uma experiência minha, assim, que essa semana eu fui numa missa de 7º dia, e assim, não estou criticando nem julgando, não, tá? Estou falando de mim, da minha visão. E aí eu comecei a ver lá a homilia do padre, aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, achei um chato, cansativo aquilo, ele começar a falar, aonde ele queria chegar, fiquei analisando, né, o que ele quer falar, falando isso, claro, ele estava falando sobre o evangelho. E aí eu comecei a comparar a como eu leio o evangelho, que eu faço evangelho no lar, a gente discute, que a gente está fazendo online, e é outra dinâmica, e é outro jeito de ver a mesma coisa. E aí eu pensei, nossa, será que só eu penso assim? É claro, as outras pessoas vivem aquilo, talvez elas consigam absorver, né, o que o padre quer falar ou o que o evangelho quer dizer. Mas eu, da maneira com que ele falava, eu não estava conseguindo absorver o que o evangelho estava querendo dizer. Claro, eu entendi e tal, mas a maneira como ele começa, ele fala, e sempre achei uma chatice, eu sempre achei cansativo, eu sempre achei... Eu ficava cochilando, eu olhava para o lado, todo mundo pensando, seu pensamento sai, você não foca no que o padre está falando, muitas vezes, né? Estou falando por mim. Acho monótono demais aquilo, você acaba sendo obrigado, às vezes eu vejo criança, eu era criança, eu lembro que eu ia à missa, tinha que ficar quieta ainda, aquilo, você tem sono, você tem vontade de sair daquele lugar. Então, é interessante isso, a forma como é passado isso, né?
esse estudo, E eu, na doutrina espírita, eu vi um outro lado, que eu comecei a me interessar pela vida de Jesus, pela vida do Cristo. Eu não sei por quê, aonde que a doutrina me pegou, que me fez ter esse interesse, entendeu? Eu até me analiso para pensar nisso, porque eu já era cristã, mas eu comecei a enxergar de uma forma diferente, achei mais fácil no sentido de... É tão simples o que Jesus fez e o que ele pregou, né? E na católica eu sempre achei tão difícil entender tudo aquilo que o padre queria falar, pela forma como ele faz homilia, como ele quer falar. Claro que tem missas maravilhosas, eu assisto missas de cura, por exemplo, que eu choro na missa, essas missas mais de, essas modernas que tem música, tal, como é que chama? Da renovação carismática. Essas eu gosto mais. Mas, ao mesmo tempo, é uma análise, tá? Não estou julgando, não, certo e errado, é a forma como a Igreja Católica talvez use. Talvez tenha algum padre que fale de uma forma diferente, mas, na maior parte, eu acho que é uma linguagem que é complexa para atingir o tanto de gente, e a doutrina espírita, ela consegue mais facilmente chegar nas pessoas. A gente tem que procurar onde o sapato serve, né, para a gente. Então, por exemplo, aquele que está, de repente, acostumado àquele meio católico, meio evangélico, meio espírita, então ele se sente bem ali, né? Então, eu penso assim que eu li um livrinho do Cortella, se não me engano, com o padre Fábio de Mello. Se não me engano, ou é o Leandro Carnal. Leandro Carnal é escrito junto com o padre Fábio de Mello. Um livrinho pequenininho, você lê ele em 2, 3 horas. E ele colocou uma coisa ali que eu achei muito bacana, que ele coloca que, às vezes, nós somos mais católicos do que cristãos. E quando a gente traz isso para o meio espírita, também, às vezes eu sou mais espírita que cristão. Então, quando a reflexão aqui, ela me pergunta se o cristianismo é cristão, e eu posso perguntar, será que o espiritismo realmente é cristão? E aí você pode me perguntar, mas o que é ser cristão? Né? Então, assim, uma das coisas que eu acho, tem várias coisas que são importantes, mas um dos pontos que eu acho que são fundamentais não é focar tanto no que Cristo, em quem Jesus foi, mas no que ele ensinou. Né? Porque muitas vezes a gente fica falando, Jesus é Deus, Jesus não é Deus, Jesus é a Trindade. Não, Jesus não é a Trindade, Jesus era filho... Não, o que ele ensinou. Se a gente conseguir fazer aquilo que ele ensinou, é muito difícil isso, mas se a gente conseguir, pelo menos tentar fazer aquilo que ele ensinou, talvez aí a gente esteja realmente vivenciando, né? Eu acho que é isso aí, eu acho que você chegou no né? ponto onde que eu não soube explicar. Eu acho que a doutrina espírita me fez ver isso, porque, por exemplo, eu sempre, quando a gente faz aquela caderneta lá, quando fala na aula, eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, hoje eu penso assim, o que Jesus faria no meu lugar? Claro que eu não sou Jesus, e nem você, tão longe, né? Nós, ninguém. Mas eu sempre ponho isso, eu falo, ou quando eu tô com raiva de alguém, porque alguém faz alguma coisa para mim, e eu quero perdoar, né? E aí eu falo, putz, mas como eu vou perdoar isso? Mas aí eu penso assim, nossa, o que Jesus será que faria no meu lugar, né? Então, é isso aí. Eu acho que é bem isso, é colocar como exemplo no sentido dos atos e atitudes e o que ele deixou para a gente, o que ele faria, o que ele fez, e né? Por que a gente é cristão? O nome já diz, que é seguidor de Cristo, fazer, né? Tentar ser um pouco do que ele foi, ou pôr no nosso coração um pouquinho do que ele deixou, da linguagem do amor dele, né? E realmente, outras igrejas, às vezes, elas sempre é o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, e é só nessa figura que a gente imagina, e a gente não põe muita coisa, a vivência do que ele foi, né? Como é que fala? O contexto todo vai acabar falando um pouco sobre isso, sobre essa parte onde tem toda essa parte dogmática e aonde que veio, né? Se introduziu isso, né? A introdução, por exemplo, este capítulo tem por objetivo nos fazer refletir sobre as transformações ocorridas com o cristianismo. Nesses 20 séculos, procura questionar se o que Jesus quis nos transmitir é o que chegou até os dias atuais. Mostra também, seguindo os passos de Herculano Pires, como as religiões estão se afastando da religiosidade.
Ao efetuar a leitura dos evangelhos, percebemos que os principais atos de Jesus foram ensinos no sentido de modificar nossos comportamentos. Ressaltava ele as virtudes como a humildade, a misericórdia, a paciência, a resignação e o amor ao próximo, e que elas seriam o caminho para se atingir o reino dos céus, entendido este como sendo o estado de plena felicidade. Dos simples ensinos comportamentais, formaram-se instituições com grande poder econômico, financeiro e de forte influência política. Quando a gente olha nessa introdução, por exemplo, ela traz muito bem isso. Em que ponto que a gente percebe que o ser vivente, ele, ao invés de ele estar conectado com a religiosidade, ele está conectado com a religião. A gente percebe pela massa, né? Quando você vai, por exemplo, independente da igreja que seja, né, e ela está cheia de pessoas, e se você pedir para ela se levantar no momento em que ela se encontra, para ela manifestar a sua opinião a respeito do entendimento, ela não vai falar, porque ela não está ali vivenciando aquilo que está sendo falado, ela está ali buscando algo, e às vezes, muitas das vezes ela nem sabe o que ela está buscando. Eu mesma, quando eu frequentava a igreja católica, eu sentava lá e me perguntava o que eu estou buscando hoje, né? Que salvação que eu quero para mim. Só que aí, em contrapartida, quando eu saía de lá, eu ficava pensando nesse movimento todo da vida, né? Dessa convivência coletiva. O que o coletivo quer dizer? Porque não são religiões particulares que vai salvar o mundo, é a humanidade que vai se salvar com a convivência do coletivo, independente de qual religião esteja, né? E aí a gente entende que é dentro desse princípio, porque Jesus mostra isso muito bem na sua caminhada, né? Em como você faz. Não interessa onde você esteja ou qual religião você segue, interessa o que você está fazendo a respeito disso, né? Então é muito interessante. Aí vem a parte aqui, né, de quem foi Jesus. Alguém pode ler, por favor? Oi, tudo bem? Antes de ir para a segunda parte, posso fazer um comentário da primeira parte? Pode. Tá, essa semana, assim, eu estava escutando bastante teologia, né, que é uma parte que ainda não tem tanto domínio, assim. Aí eu tava vendo sobre A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky, né, e ela estava falando muito sobre isso, assim, sobre o coletivo. Ela falou assim que a humanidade ainda não conseguiu entender que a gente não ela falou que a gente está em 3 estágios, né, mas vou para o último estágio, que era esse, o coletivo. Que a gente tem que entender que a gente não é um ser único, a gente é o todo desse mundo todo, a gente é uma parte desse mundo. Então, a gente é uma parte da pedra do céu, das árvores, de uma outra pessoa. Se tem uma pessoa que mora na rua, se ela está vivendo aquilo lá também é culpa minha. Eu também faço parte daquilo. Aquilo que ela está passando também é culpa minha, entendeu? Assim, é uma culpa não significativa dela estar ali por ter feito algo a ela, mas de não ter feito algo, entendeu? Então, falando, a partir do momento que a gente entendeu que o mundo, que todo mundo é um coletivo, é uma coisa só, é uma unidade só, acho que as coisas mudariam um pouco, ficariam um pouco melhor, não sei. Mas eu posso ler a segunda parte. É o que se fala muito desse mundo de cooperação, né? E não um mundo de egoísmo. Então, quando você entende que você faz parte desse todo, como a Ellen citou lá, a Helena Blavatsky, aí a gente já está, opa, agora eu estou caminhando num outro sentido. Enquanto eu achar que aquele cara está lá porque ele é vagabundo, porque ele é preguiçoso, porque aquele é problema dele, entendeu? A gente está num mundo de egoísmo. Entendeu? Então, assim, é esse pensamento muito bom, muito boa lembrança, viu, Ellen? Acho que isso tem muito mais a ver com o cristianismo. Né? Só um comentário, quando fala em processo social, eu acho que até a aula de hoje aí deve ir nessa direção, né? É um questionamento do cristianismo histórico, né? Que é esse cristianismo que aí está, é o cristianismo que Jesus deixou? Eu entendo que há um sentimento de vários pensadores, várias pessoas que têm alguma coisa errada. O Gandhi falava, eu respeito o evangelho do Cristo, mas vocês cristãos, né? Sim. O Khalil Gibran, ele faz o encontro de Jesus Cristo com o Cristo histórico. O Jesus Cristo chega e fala com o Cristo histórico, eu não te conheço. Eu acho que então vai também nesse sentido, né? E a doutrina teria, a princípio,
uma contribuição no sentido de resgatar esse cristianismo primitivo, né? Mais próximo do que Jesus nos deixou, né? Então, talvez esse que vai ser o grande mote, talvez, da aula de hoje aí, Adelaide, não sei. Isso aí. Beleza. Pode ler, Ellen, por favor. Quem foi Jesus? Jesus, um homem do povo, viveu na localidade de pouca expressiva na Palestina, na época, um território submetido ao Império Romano. Oriundo de uma família simples, apresentou uma sabedoria inigualável, adquirida não se sabe onde. Talvez no Egito, talvez na Índia, talvez com os essênios, na própria Palestina, ou trazida de vidas anteriores. Foram 3 anos de vida pública. De vidas anteriores é meio contestável, mas depois eu falo. Foram 3 anos de vida pública, realizou inúmeras curas e provocava uma série de fenômenos, tido como milagre, apesar de ressaltar que poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Os evangelistas descrevem sua vida pública, mas se calam totalmente sobre sua vida anterior a esse período. Com certeza eles tinham informações a respeito, porque nada foi escrito sobre essa fase. Houve um apagamento proposital. Esses escritos foram dados como apócrifos. Por que ocultar? Quem ocultou? A história oficial só se manifesta através de Flávio Joséfo, um historiador judeu, ainda que alguns estudiosos questionem sua existência. Afinal, foi Jesus descendente de Davi? Foi ele o filho legítimo de José e Maria? Ele teria sido gerado pela divindade, tal como Pitágoras? Se não fosse, seus ensinos seriam menos significativos, logo porque não a preocupação desses aspectos. Sabe o que eu achei interessante desse... Eu pedi para alguém ler justamente por conta disso, porque quem é Jesus? Quando a gente fala Jesus e coloca ele como pessoa, persona, a gente não consegue desfocar isso por conta desse endeusar, de colocar ele como um Deus supremo, por quem ele é, pela envergadura dele, pela essência dele. Mas quando a gente olha na nossa vivência, ele se colocou no mesmo patamar que nós para nos mostrar como a gente poderia dar prosseguimento dentro disso. E a gente olha ele e aí você começa a ler, né, sobre ele na fala de outras pessoas que não têm conhecimento do cristianismo. Por exemplo, esse cara, Flávio, né, ele foi uma pessoa que ele escreveu a história do judaísmo. E dentro disso, desse conteúdo histórico, ele fala sobre Jesus, ele retrata. Então, essa parte histórica ele tem ali, né? Não fica só vinculado somente a um conteúdo religioso, é um conteúdo histórico. Então, quando você começa a buscar informações, as pessoas fazem estudos a respeito de Jesus, quem é esta pessoa, o que ele fez de diferente, como que ele conseguiu, independente do cunho estudioso, você começa a ver essa importância que tem de uma pessoa que mostrou para a gente como que é, na nossa vivência carnal, independente da envergadura espiritual. Que é assim que a gente se vê, é assim que tem que ser. Então, ele mostra para a gente, porque muitas das vezes a gente não conseguiria chegar aonde ele se encontra, porque a gente entende que tem um processo para seguir, uma caminhada para fazer. Mas ele nos mostrou como que a gente faz aqui agora com essa caminhada. Então, quando a gente olha essa vida pública dele, a gente fica se perguntando, nossa, 3 anos para acontecer tudo o que aconteceu com ele, foi porque ele foi muito audacioso para poder manifestar a sua opinião, sabendo que muitas das vezes aquelas pessoas não estavam preparadas para viver aquilo, porque às vezes a gente percebe que falar é bem complicado. Hoje em dia, quando você vai manifestar a sua opinião com esse conteúdo que a gente tem, com essa diversidade que a gente tem, com as pessoas nos falando que elas são abertas à discussão e não são, né? Já tem uma dificuldade muito grande. Então, imagina naquela época, com o pensamento dele, para poder mostrar a diferença de tudo isso, né? Então, é muito interessante, né, essa questão, né, de quem foi ele como persona, né?
E aí a gente olha e fala, nossa, isso é muito diferente de tudo quanto é visão, né? Mas e de vocês? O que vocês têm a dizer sobre essa parte? Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que me chamou muita atenção nas obras do Augusto Cury. O Augusto Cury é um psiquiatra aí, bastante famoso, né, no mundo inteiro. Quem já leu as obras, ele tem várias obras sobre Jesus. E uma das primeiras obras dele, ele fala dele como ateu, especialista da mente, resolveu investigar o Cristo, a pessoa do Cristo, e investigando ela para tentar até desmistificar. Qual foi a surpresa dele? Ele acaba, então, se rendendo à evidência de que o Cristo é algo muito superior à humanidade, assim, em termos de personalidade, de reação a situações, onde o ser humano, normalmente, em determinadas situações, há respostas automáticas, até neurológicas, o Cristo respondia de uma forma diferente. E foi suficiente para converter ele. É bem bacana, eu recomendo aí para vocês. Qualquer obra que vocês pegarem do Cury, que trata de Jesus, vale a pena ler. Tem uma obra dele que eu gosto muito, que é O Futuro da Humanidade, que traz um pouco a respeito disso, e Jesus, o maior psicólogo que já existiu, que ele fala sobre essa personalidade do Cristo. E ele tem uma obra também, 4 livros também, que fala sobre essa análise que ele faz psicológica de Jesus, né, da pessoa de Jesus. Então, assim, a gente tem medo de falar da pessoa de Jesus por conta dessa distância que a gente coloca, né? E, na verdade, Jesus pede para a gente se aproximar disso, para a gente entender que é assim que se faz, né? Diferente da gente colocar... A gente coloca ele tão distante que aí a gente acha que a gente errando está tudo certo, né? Mas errando não está tudo certo, porque a gente não está feliz. Porque se a gente estivesse feliz, estaria tudo certo, mesmo errando. Mas não estamos, então, porque estamos buscando algo. E ele mostra que, através dessas atitudes, é muito condizente. Eu acho que eu já mencionei em algumas aulas que eu passei aqui sobre aquele livro O Corpo, aquele livro não, o filme O Corpo, né, de Antônio Bandeiras. Aquele filme abriu muito a minha mente sobre quem é Jesus pessoa, né? Porque o que interessa é o que ele fez, né? Da forma que ele fez, como ele colocou, e não tudo aquilo que veio no depois. Porque a gente vai caminhando na nossa vida religiosa e a gente vai percebendo que a gente é muito pautado a colocar aquela viseira aqui assim e não quero olhar para o lado, porque se eu olhar para o lado eu posso me perder. E, na verdade, eu não vou me perder, eu posso me encontrar. Né? E aí vem aquela frase de eu estava perdido, mas como que eu vou saber, né, se eu estava perdido, se eu não me dei a oportunidade de perceber que eu estava perdido? Quando eu comecei a participar da doutrina, eu achava que eu tinha ido, porque eles falam, né, que a gente vai ou pelo amor ou pela dor, né? Eu achava que eu estava indo pelo amor. Eu descobri que tinha uma dor escondida, muito bem escondida, sabe-se lá por quê, né? Mas é porque eu fui investigando, fui aprendendo na escola de aprendizes, fazendo a caderneta pessoal, que existe muito mais do que somente essa vivência superficial. Então, quando você começa a se aprofundar, você vai percebendo. Quando você começa a navegar nesses conhecimentos, aquilo que Jesus fala, o Sermão do Monte, por exemplo, né, todas essas palavras que ele diz que são uma receita para a gente poder seguir, e muitas das vezes a gente se acha tão distante daquelas palavras que a gente nem quer fazer aquela caminhada. Não escolhe nenhuma delas para a gente poder tentar ver em qual patamar que a gente se encontra. Às vezes por medo de pensar que vamos fracassar. Mas, às vezes, a tentativa de fracasso é uma oportunidade de melhora. Mas, para eu entender essa oportunidade de melhora, eu preciso agir. Né? E ele mostra como a gente age, né, dentro de tudo isso. Alguém tem mais algo a dizer? Hoje eu estou faladeira. Um livro que fala de Jesus, que conta muita coisa antes dele reencarnar e algumas outras coisas, é o Sublime Pelegrino, né? Eu sei que a Ramatiz não é bem doutrina kardecista, assim, mas é uma coisa que me atrai muito, o Ramatiz. Ele conta, assim, eu estava pensando outro dia, assim, né? O quanto Jesus sofreu para nascer aqui na Terra, o como ele foi preparado ao longo do tempo. O que ele passou aqui na Terra não foi nada
perto, assim, foi muito tranquilo do que ele teve de sofrimento para poder reencarnar aqui, né? É que nem você falou da tamanha envergadura dele. Por isso que eu estava falando de vidas anteriores. Eu acho que não é só uma questão de vidas anteriores, ou trazida de conhecimentos de vidas anteriores. Ele é é lógico, é de vidas anteriores, mas não uma vida que nem a nossa, tipo uma vida minha de 5 anos, de 5 reencarnações atrás. Eu era 5 reencarnações atrás? Era uma coitada. Se hoje eu sou a melhor versão, imagina numa outra como é que eu era. E aí Jesus é um espírito muito elevado, assim, ele está em um outro patamar que acho que não dá nem para comparar com vidas anteriores, de tão elevado que eu acho que ele é. Mas essa questão também que você estava falando em relação da gente achar que ele é muito distante da gente, é óbvio que ele é muito distante, mas eu faço que nem a Ana Patrícia falou, assim, eu penso assim, o que Jesus faria aqui agora no meu lugar, assim, numa situação que eu estou passando, mas nem de perto eu consigo fazer algo que ele faria, porque as respostas que ele dava, assim, que ele dava para os romanos, que a gente fala, dá de César que é de César, pô, essa resposta, para mim, é fenomenal, assim, o cara... É aquilo assim, não foi de vidas anteriores, pelo tamanho da envergadura dele, é isso que eu acho, assim, ele um cara, foi um homem que viveu na Terra, mas de um espírito, acho que sem precedência para a gente aqui, né? Eu acho engraçado não, porque tem maneira gente, eu sempre falo a palavra engraçado, tá? Mesmo que não seja, que é um costume. Mas eu acho interessante quando você começa a fazer a prática de qualquer ação que você veja, a primeira que eu analisei de Jesus foi a compaixão. Uhum. E eu não me senti uma pessoa compassiva. E eu falei, eu preciso exercitar a compaixão para saber o que é compaixão, né? E aí eu sempre começo estudando alguma coisa. Tudo que eu faço eu tenho que estudar, eu tenho que entender cientificamente o que aquilo significa. Aí depois eu vou colocar na prática aquele significado científico. Mas eu não busco somente numa questão, eu vou em vários. E aí, quando eu comecei a exercitar a compaixão, aí eu comecei exercitando a compaixão com aqueles que eu conheço. E aí eu me aventurei naqueles que eu desconheço, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu tenho medo, às vezes, de entrar na vida do outro e ele achar que eu estou sendo intrusa, né? E, na verdade, eu quero ajudar e eu não estou sabendo como explicar. Você vai pensando o tempo todo como que Jesus agiria nesse ponto, né? Como que ele faria essa ação? Como que ele chegaria? É claro que eu não vou chegar da mesma forma que ele chegaria, até porque o poder dele já faz com que a pessoa se aproxime, né, dele, né? Nem precisa da gente, mas a gente falha desse jeito, fazendo o nosso máximo, quando a gente percebe que um pequeno sorriso, uma fala fez diferença, aí você entende a ação daquele movimento e o quanto ele te mostra que vale a pena você continuar. E aí você percebe que, poxa vida, agora eu comecei um caminho novo, mas eu ainda tenho resgates a serem feitos do caminho antigo. Mas aí eu vou fazendo essa junção, porque uma hora eu vou chegar lá. Um dia da eternidade eu vou chegar lá. Mas é um trabalho que eu tenho que escolher fazer. A caminhada que eu estou escolhendo, da forma que eu estou fazendo. Então, quando eu olho assim, você vai estudando a personalidade de Cristo, e você vê que quando alguém estava numa situação, ele falava energicamente, não enérgico, né, mas de maneira ponderada e certeira. Quantas vezes a gente teve a oportunidade de fazer isso e a gente não quis fazer por medo de falhar, né? Porque às vezes poderíamos estar certos, mas o medo de falhar era muito maior. E aí a gente não se aventurava nesses processos. Eu lembro que eu estava assistindo uma missa, que eu lembro que um bispo falou assim, que todos os dias, quando ele saía, né, na época de padre, para poder celebrar missa ou fazer qualquer ação, ele chegava lá na imagem de Jesus e falava, ó, estou te dando meu coração e estou levando o seu. Porque se eu levar o meu, eu sei que eu vou não fazer o que eu mereço, né? Mas então estou levando o seu para eu ver o que eu posso fazer de melhor, né? Com esse... Aí eu fui pensando nisso, eu falei, nossa, é verdade. Então você vai juntando várias coisas dessa forma, nessa caminhada, né? E aí voltando de novo, né? Porque se deixar a gente, eu fujo. Aí eu fujo bonito do tema, né? Aí voltando um pouquinho, né? Ele fala sobre os acréscimos feitos. Aí a gente começa a analisar que Jesus veio, explicou para a gente como que era a situação, exemplificando, e aí, conforme foi se falando sobre os seus ensinamentos, foram se modificando algumas alterações, foram se acrescentando situações
né? Mas com a vivência, do parecer daquele momento, da minha visão, da minha essência. Aí eu me peguei pensando, se eu tivesse naquela época, né, com o pensamento que eu tenho agora, com essa pessoa de agora, quem será que eu seria dentro daqueles que estavam próximos dele? E como que eu falaria sobre ele? Com a emoção que eu carrego no meu coração, com a verdade? Porque hoje a gente olha, né, essa construção que foi feita com todas as suas vertentes, e muitas das vezes não foi porque Cristo quis, foi porque eu quis que fosse assim. Então eu implantei as coisas para fazer as pessoas entenderem de uma forma melhor, só que a minha visão. E quando você vê Jesus fazendo, ele não fala que é a visão dele. Ele mostra como é melhor para o outro, né? Então, quando você percebe que o se doar é muito difícil, como que eu faço as pessoas entenderem que Jesus é o cara para a gente seguir? Eu vou colocar, se você começar a ajoelhar 50 vezes, você vai entender o porquê da importância. E aí você começa a fazer uma ação prática e não vivencia a essência. Então, aí eu volto no tema inicial, que é que a gente carrega aquilo que a gente é. Então, a essência é que vai dizer para a gente o que aquilo é importante, né? Mas aí, até você sair daquela condição que você está todos os dias fazendo a mesma coisa, né? Indo na igreja, porque às vezes não é, tipo, errado, né? Você está no seu momento de descoberta. Às vezes você precisa estar 20 anos frequentando uma missa para você entender que precisa de um despertar, para que você possa olhar diferente algo. Mas você precisa estar lá. Lá é o movimento que você precisava estar, né? Jesus, ele foi aonde? Onde ele precisava dele. Ele sabia que ele precisava estar lá. Ele nunca deu nenhum passo em falso. A gente, como ser humano, fica pensando, nossa, eu acho que Jesus deveria ter ido em outro lugar, porque lá ele não foi bem recebido, né? Então, ele poderia ter sido melhor se fosse em tal lugar, ou ele poderia ter feito melhor se estivesse em tal ambiente, ou em tal país. Talvez se ele viesse agora, seria melhor. Mas ele sabia muito bem toda a caminhada dele, por que ele tinha que estar onde ele estava, no tempo que ele precisava estar, né? Eu acho também que assim, veio aqui em mim agora essa questão que ele também, não que ele tivesse dúvidas, mas deve ter sido difícil em alguns momentos, claro, essa questão, tanto que a gente fala assim, o que Jesus faria? Mas a gente vê que Jesus sempre meditava, ele queria ficar quieto, ele saía, ficava lá, jejuava, enfim, porque é uma maneira mesmo de se ter uma introspecção e se autoconhecer, porque é só assim que você vai poder ter um tempo para você acalmar a sua mente, você conseguir equilibrar, porque eu entendo que ele era quem era, foi quem foi, mas eu acho que ele também tinha momentos que ele tinha que se segurar, talvez, para não desequilibrar, né? Até porque ele também tinha sentimentos, eu entendo, por mais que ele seja um ser perfeito. Então, acho que, assim, a mensagem também que a gente, às vezes, não percebe, que eu acho que isso é um ponto importante do autoconhecimento, essa questão de você querer melhorar e você ter instrumentos para você melhorar, quais são? Né? A oração, a meditação, é o autoconhecimento, se aquietar, sair daquela turbulência e ficar lá sozinho e tentar ter uma conexão com o espiritual, e tudo isso ele fazia, né? Isso é fantástico, se você for ver. E a coisa da compaixão que você falou também, que é um negócio surreal, eu percebo, porque a compaixão, ela não é se você não tem dó, não é dó, é compaixão mesmo. Eu me vejo assim, eu tinha algumas pessoas da minha vida que eu tinha uma relação turbulenta, e hoje eu olho para essa pessoa e eu falo que eu tenho compaixão. Aí eu fui entender o que é compaixão, porque não é dó, eu não tenho dó dessa pessoa, porque ela é um espírito que ela está no seu caminhar. Mas eu tenho compaixão pela história e por que eu vou me desgastar? E eu perdoo, porque eu tenho compaixão da dor dela, e eu entendo. Então, eu acho que isso aí é o principal mesmo. Jesus, ele agia entendendo, não julgando, mesmo quando a pessoa era injusta com ele tinha essa compaixão de saber, poxa, ele não sabe o que faz, ele não está sabendo, né? É a coisa do amor, de você acolher, mesmo você vendo que é tão injusto o que aquela pessoa está fazendo.
Isso é bem bacana. Tem uma parte aqui que eu estava fazendo pesquisa. Ai, desculpa, pode falar. Eu queria dar uma contribuição, aqui pensando, né? A gente, quando fala de Jesus, a gente fala bastante assim, nesse sentido, né? Do autoconhecimento, da transformação, buscar as virtudes de Jesus. Mas tem uma outra mensagem que Jesus nos trouxe, que é importante, que é a questão da imortalidade. Tá? Ele veio para exemplificar isso também. Então, assim, tem um episódio lá, por exemplo, que é interessante, que é assim, os apóstolos vão, 2 em 2, eles fazem curas, milagres, convertem pessoas e chegam empolgados para Jesus. Quer dizer, fizeram boas obras, né? Estão empolgados com isso. Aí Jesus fala assim para eles, sei que vocês estão alegres, mas se alegrem mais porque os seus nomes estarão escritos no livro da vida. Quer dizer, as boas obras levam com que eles adquiram uma condição espiritual melhor, superior, que aí... E aí, com relação a Jesus, tem um diferencial, né? Jesus tem uma coisa que ele falou que é muito emblemática, é coisa da fé mesmo. Ele fala assim, ó, o Pai me deu um mandamento, que eu tenho vida em mim mesmo. Vós, porém, não a teis. Quer dizer, ele tem o controle de dar a vida e retomar. Foi o que ele fez. Por isso que ele caminhou sabendo que ia para a cruz, entregou o corpo. Ele tinha a mesma convicção que Sócrates tinha. Eu vou dar o corpo, mas o espírito fica. E o Pai me deu o mandamento de eu retomar. Quer dizer, então, acho que essa mensagem também, a gente... aí a importância da doutrina espírita, porque quando a gente pega as obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, o foco é a imortalidade. O foco é a imortalidade, porque há uma importância para o ser humano dessa questão, porque passa até por um sentido de vida. Né? Quando você introjeta esses conhecimentos, começa a entender que você é um espírito, que tem uma imortalidade, você começa a mudar os seus valores. Você começa a sair do campo do ter para ir para o campo do ser. Então, acho que essas coisas têm que andar juntas. E é um papel importante que a gente tem de compreensão, né, da doutrina espírita, que a gente tenta meio que resgatar, porque muitas religiões não dão esse enfoque, né? Ok, fica aí a contribuição, uma reflexão para vocês conversarem com vocês aí. Você falou uma coisa que eu gostei pra caramba, que é justamente isso, sabe? É essa vivência do ser. Quando a gente coloca, quando a gente começa a conceber que somos seres imortais e que estamos aqui para um processo de conhecimento, não que tudo se torna rápido, mas você entende que cada minuto tem que ser vivido com intensidade. Você já não projeta mais, tipo, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, como se amanhã acabasse, porque não vai acabar. Porque pode acabar amanhã o mortal, a carne acaba, mas a consciência permanece. E aí, o que eu posso fazer para melhorar na próxima? Porque a minha consciência vai permanecer. Só que eu tenho tanto medo de não voltar a ser quem eu sou agora, que aí eu não vivo a essência do minuto. Então, eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu, eu falei para ele assim, se a gente começar a pensar que a vigília do nosso pensamento ela é minutária, porque não é diária, todo momento eu faço uma vigilância dos meus pensamentos para ver onde eu posso estar melhor, né, das minhas ações, das minhas convicções, você começa a perceber que vai diminuindo um espaço dentro de você que parece um vazio. Não que ele vai se fechando, mas ele vai se preenchendo de uma forma que aquilo te faz a essência e você entende que, cara, isso é maravilhoso, então vale a pena viver o minuto seguinte, mas sabendo que o minuto seguinte só vai poder ser vivido porque eu estou vivendo esse minuto da agora. E a essência dele é que vai me trazer a melhor opção. Então, se ele não existir o minuto que vai chegar, esse já está valendo, já está sendo muito importante. As lições dele está me trazendo um crescimento muito grande. E aí você vai... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, né? Às vezes, quando eu falho pra caramba, né? Porque às vezes dá aquele 5 minutos de falha. Mas eu gosto muito de ler, gosto muito de me aprofundar. E quando eu encontro, tipo, autores que me trazem esse pensamento do ser, dessa consciência,
né, que é muito mais, eu fico assim, gente, é algo assim intangível. Eu lembro daquele filme como é que é o nome? Indiana Jones, lá, o último, da Caveira de Cristal, que a menina queria ter todo o conhecimento possível, todo o conhecimento, e quando ela foi tendo, ela não queria mais, né? Porque não teve, assim, a possibilidade de deixar aquilo acontecer naturalmente, queria porque queria da necessidade e da ânsia. E aí, quando eu comecei a perceber que eu fazia isso, na hora que eu estudava sem entender o que eu estava estudando, eu falei assim, não, para, Adelaide, vamos ler devagar, vamos entender o que está acontecendo, se aprofunda nos estudos, entenda aquilo que tá fazendo para você, porque tudo tem seu tempo. O tempo está aí para isso. O tempo, ele ajuda a gente em tudo. A gente só tem que saber entender como que ele vai funcionar, né? Aí, dentro disso, né, falando um pouquinho aqui ainda da parte dos acréscimos feitos, eu achei uma parte aqui nesse livro aqui, que é do Cristianismo e Espiritismo, que é muito interessante, de Leon Denis. Né? Aí eu grifei uma parte aqui para ler para vocês. O materialismo penetrou até a medula no corpo social. Mas de quem é a culpa? Se as almas tivessem encontrado na religião, tal como lhes era ensinada, a força moral, as consolações, a direção espiritual de que necessitavam, ter-se-iam afastado dessas igrejas que em seus poderosos braços embalavam tantas gerações? Teriam elas deixado de crer, amar e de esperar? A verdade é que o ensino da igreja não conseguiu satisfazer as inteligências e as consciências. Não pôde dominar os costumes, por toda parte lançou a incerteza, a perturbação do pensamento, de que proveio a hesitação no cumprimento do dever, e para muitos o aniquilamento de toda a esperança. Se no auge do seu poderio a igreja não conseguiu regenerar a humanidade, como poderia fazer hoje? Talvez se abandonasse os seus palácios, suas riquezas, o seu culto faustoso e teatral, o ouro e a púrpura, se, cobertos de burel, com o crucifixo na mão, os bispos, os príncipes da igreja, renunciando aos bens materiais e tornando-se como Cristo, sublimes vagabundos, fossem pregar às multidões o verdadeiro evangelho da paz e do amor, então talvez a humanidade acreditasse neles. Não se mostra disposta a Igreja Romana a desempenhar esse papel. O Espírito do Cristo parece cada vez mais abandoná-la. Nela quase não resta senão uma forma exterior, uma aparência sobre a qual já não existe mais do que cadáver de uma grande ideia. Quando você lê essas palavras de Leon Denis, elas são extremamente impactantes, porque ela mostra o quanto que, às vezes, a gente não vive a essência daquilo que se é manifestado. E aí, quando a sua consciência começa a se deslocar daquele movimento que é coletivo, mas sem essa vivência coletiva, você começa a perceber a importância que tem de você parar, refletir e entender que o que importa é a vivência do momento. Que tudo o que é material vai ficar. Eu não vou carregar nada. Absolutamente nada. A única coisa que eu levo comigo são as experiências que eu tive aqui. Só. Mais nada. Então, se de repente eu vou lá, chego numa igreja, faço alguma coisa, uma oração para eu ser salvo, sendo que a minha vida vai acabar, ela não é imortal aqui na Terra, né? Eu estou pedindo por algo que não tem sentido. Mas quando você começa a perceber que existe, né, essa imortalidade, você percebe que vale a pena você dedicar o melhor que você pode para o próximo minuto, vivendo esse minuto agora, né? A essência dele, né? E é fantástico tudo isso. Esse livro, gente, eu recomendo a leitura dele, ele é bem assim extenso. Leon Denis, a maneira dele falar é muito interessante, porque assim, não é bem uma crítica destrutiva, vamos dizer assim, mas é uma forma construtiva de mostrar o quanto que você pode ter o crescimento com base naquilo que você acredita que são as vivências do Cristo, né, na sua essência, né, nos seus ensinamentos, né, através das suas ações. Acho que é isso. Alguém tem alguma coisa a falar? Vamos prosseguir aqui, então. O cristianismo que chegou aos nossos dias. Os vários acontecimentos históricos nesses 20 séculos provocaram alterações significativas, desconfigurando objetivos iniciais. Entre eles, o deslocamento do cristianismo da Palestina para Roma,
a decadência do Império Romano, o surgimento do Islã e o desmembramento do cristianismo na Renascença. O cristianismo de nossos dias não é somente o que Jesus ensinou, mas todo o acréscimo que o Velho Testamento pregava, inclusive as leis civis do povo hebraico. Os profetas, os discípulos e os apóstolos se tornaram homens infalíveis, cujo crédito é inquestionável, pois são considerados inspiradores e suas palavras se tornaram a palavra de Deus. A ênfase dada hoje ao poder do demônio afronta a onipotência divina. Atualmente, o cristão desacredita no próprio homem, não aceitando a autorredenção, aquela que parte do seu interior, pois está convicto de que ele é um eterno pecador e a salvação vem do exterior, assim como a tentação através do diabo também vem de fora. Enfim, a religião passa a ser exterior e não existe mais crédito no homem. Ele por si só não se salva, apesar de Jesus ressaltar: vós sois Deus. Nos dias atuais, se prega as penas eternas, apesar de Jesus dizer que nenhuma ovelha se perderá. A fé justifica todos os pecados, apesar de Jesus dizer que a cada um conforme suas obras. As religiões pregam que a morte de Jesus é salvífica, ou seja, que ao crer no seu sacrifício serão redimidos todos os pecados. Eis uma pequena lista das grandes diferenças do Jesus original para o Jesus dos dias atuais. O que vocês têm a dizer sobre isso? Posso falar um pouquinho? Eu Só para estava confirmar, pensando, quando o outro tema, a gente está falando do outro tema, e que se encaixa com esse, durante esses 2000 anos, o que se foi fazendo, pelo menos, que eu percebi na minha vida, foi afastar a criatura de Jesus da humanidade, tornando aquele um mito assim intocável, um Deus, algo assim que não faz parte do nosso cotidiano. Ele está acima de tudo e que até mesmo aquilo que ele pregou é dito como que você não consegue alcançar. Você cansa de ver as pessoas falando assim: mas eu também não sou santo, mas eu não sou Jesus, né? Justificando que eu erro e vou continuar errando. Para mim, falar a verdade, até por essa cultura cristã que a gente tem hoje, a figura de Jesus sempre foi muito pouco interessante para mim. Eu nunca tive realmente muito interesse em Jesus. Hoje em dia, se a gente começa a falar de Jesus, todo mundo quer falar alguma coisa, mas eu nunca tive interesse. Para mim, era muito mais interessante uma figura de um Francisco de Assis, pela história dele, pelo amor aos animais, à natureza, ou por ele ter abdicado de uma riqueza dos pais dele e ter resolvido viver junto dos pobres e tendo uma vida simples. Ou Maria mesmo, que viu Jesus na cruz, o sofrimento que ela teve como mãe e tudo que ela viveu. Mas a figura de Jesus, para mim, sempre foi uma coisa distante demais da realidade, né? O que me tocou realmente a figura de Jesus foi quando eu li um livro que não era espírita, não era cristão, o Carlos gosta também, é a Operação Cavalo de Troia, que é mais uma ficção de um astronauta que volta no tempo e, de repente, quando ele chega na frente, assim, onde Jesus está, Jesus abre o braço para ele e reconhece ele, dá um abraço nele. Aquilo, para mim, foi talvez uma das coisas que mais me tocou para tentar resgatar essa visão de Jesus. É aquela pessoa que está aí para te abraçar, está para ser humano como você. É um gesto muito mais simples do que qualquer milagre. E eu acho que é isso que você leu que me chamou a atenção. Como a gente foi se afastando dos valores realmente cristãos sendo colocados como intocáveis, não fazendo parte da nossa meta de ser humano, né? Ou até da religião. Falei demais agora. Falou não, é bom não. Só para confirmar, foi para o lado algum capítulo? Foi para o lado... Eu não sei, eu me perdi aqui no texto. Eu pulei, sim. Eu me empolguei, na verdade eu estava começando a ler os acréscimos feitos, aí eu pulei para a parte do cristianismo, né, do livro do Leon Denis,
e já fui direto para o outro, que era o cristianismo que chegou aos nossos dias. Ok, então tá bom, tudo bem. Só eu sei que minha mente tinha dado um bug aqui, mas então não foi, tá tudo Não. certo. Foi falha minha. Mas eu acho que foi até providencial, que são 9 horas, mas eu penso assim, que aquilo que se colocou em termos de cristianismo, por exemplo, principalmente essa questão de que o homem não é capaz de se salvar, que você colocou aqui, e isso eu acho que matou, porque se eu não sou capaz de me salvar, não adianta eu ir, por exemplo, tentar falar em reforma íntima, tentar falar em melhora do ser humano, porque eu sou salvo pela graça. Então, se eu sou salvo pela graça, e basta ter fé, e Jesus morreu para me salvar, está tudo certo. Basta que eu creia, que eu vá na igreja. No capítulo anterior vai falar em dízimo, né? Na passagem anterior vai falar em dízimo, vai falar uma porção de coisas que foram acrescidas. Então, hoje, por exemplo, se eu vou à igreja, pago o meu dízimo e cumpro as minhas obrigações, está tudo certo. Eu lembro que meu pai, o querido pai, né, um dia ele chegou da missa, naqueles domingos, né, que a gente ia almoçar na casa dos pais, ele chegou da missa e falou assim, cumpri já a minha obrigação. Né? Falei, pai, mas se o senhor está indo na igreja para cumprir obrigação, o senhor acha que seria... Daí a gente começou a refletir sobre isso, né? Porque isso, então virou uma obrigação. Então, e a Ana Patrícia até falou, poxa, mas aquela homilia chata, né, do padre e tal e coisa. Então, o que acontece? Eu estou indo lá para cumprir uma obrigação e para ser salvo. E o que eu preciso para ser salvo? Eu preciso crer, pagar dízimo, tomar comunhão, né? Ou seja, participar lá dos sacramentos, daquele ritual todo. Então, se desvirtuou. Então, aquilo que eu imaginava. Então, você pega o Jesus lá do Cavalo de Troia, que o Felipe colocou que, pelo amor de Deus, como ele muito bem ressaltou, é uma obra de ficção baseada em pesquisa. O cara deve ter pesquisado muito, né, os evangelhos, principalmente os apócrifos, mas ele cria um Jesus acolhedor. E outras obras também. Então, você tem aqui, em muitos momentos, naquilo que foi criado pela igreja, um Jesus que ele não é acolhedor, é um Jesus muito distante. Né? Então, eu penso que a ideia do cristianismo primitivo é aproximar, né? Fazer com que, olha, vós sois deuses, você pode se transformar, você pode se melhorar, você pode ser menos chato, menos ranzinza, você pode ser mais cooperar mais com as pessoas, você pode ser alguém mais acolhedor. Né? E não simplesmente eu achar que eu sou cristão e defender pautas que muitas vezes não tem nada a ver com o cristianismo, né? Como a gente assiste toda hora. Muitas vezes eu achar que sou cristão e virar o rosto para aquele que é mais carente, para aquele que é mais necessitado. Né? Então, está muito distante mesmo, né? Ok, tem uma questão histórica aí, nesse sentido, que o cristianismo primitivo, havia o cristianismo que estava dentro de uma hierarquia, e havia uma corrente do cristianismo chamada gnosticismo. Uhum. O gnosticismo, ele pregava, ele colocava justamente essa questão, né, que é pelo autoconhecimento que você encontra a unidade com a divindade. Então, é através do seu esforço, da sua transformação. E o gnosticismo foi muito combatido, até porque ele colocava na mão do indivíduo o processo de alcançar a Deus, né, da salvação, vamos dizer assim. Ele virou uma heresia, né, Melo? Isso. O gnosticismo vira uma heresia. Né? Virou heresia, e aí o caminho para se chegar a Deus, esse caminho da salvação, tinha que passar necessariamente pela igreja, pela hierarquia da igreja. Tanto que aquele trocadilho que Kardec faz, né? Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque São Cipriano falava que fora da igreja não há salvação. Né? Então se faz um trocadilho para falar, não, que fora da igreja? É fora da caridade. Tem um livro de um cara chamado Bart Ehrman, que eu até já mostrei aqui para vocês um dia, que é um livro grossinho até, e fala, o título é Como Jesus se tornou Deus.
né? Então ele fala, olha, nós tínhamos aqui um carpinteiro que veio com a ideia, com a intenção de passar uma mensagem de paz e de amor. E 300 anos depois, ele é promovido e alcança o status de Deus, né? Então, como que isso aconteceu? O que aconteceu nesse meio tempo para transformar uma ideia e pegar aquela pessoa e colocar ele no papel de Deus? E o que deixou ele muito mais distante, né, daquilo que talvez fosse a ideia inicial, né? Há uma ressalva só que a gente pode fazer com relação a essa análise histórica, né, que aí o sentido da aula é nesse sentido, né? Fazer uma análise histórica das modificações, alterações num cristianismo que se desvirtuou. Mas uma ressalva que a gente pode fazer é que, por exemplo, a Igreja Católica produz um Francisco de Assis, um Papa Pio XII. Então, assim, você tem o joio e o trigo, né? Misturado. Em todos os lugares são assim. Então, a Igreja Católica, ela só um parênteses, Ricardo, ela é extremamente benéfica. Né? Ela é extremamente benéfica, que se não fosse ela, talvez a gente não estivesse falando de Jesus hoje. Perfeito. Né? O que a gente coloca aqui são alguns desvirtuamentos que houve por parte de pessoas, por parte de lideranças dentro da igreja, que a transformaram, de repente, e trouxeram ela para um outro caminho. O Papa Francisco hoje ele é um cara que tenta voltar a essa, né, essa simplicidade. Mas eu ia citar o Papa Francisco. Mas o papel da igreja ele é um papel fundamental. Se não fosse a igreja católica, que vem sozinha até 1500 e pouco, né, até antes de Lutero, a gente talvez hoje não estivesse falando de... Talvez não, com certeza não estaria falando de Jesus. Então, quando a gente coloca, não é no sentido pejorativo, não, é no sentido mesmo, não da igreja em si, mas daquilo que as pessoas fazem, muitas vezes, com as ideias. Né? É interessante a gente vai o perceber Francisco. Nessa história toda, né, um conflito dentro da própria estrutura da igreja, entre o bem e o mal. É interessante que o Papa Francisco foi o primeiro que colocou o nome de Francisco num Papa, né? Parece que nenhum outro ousou a colocar um nome que chamasse a simplicidade, a pobreza e valores que Francisco simboliza, né? Mas aí eu faço a provocação, né? Será que se a gente não tivesse alterado o cristianismo, ele teria chegado até hoje? Né? Porque às vezes era a necessidade do povo da época para que internalizasse. Se a gente começasse a falar de espírito, de que Jesus era um ser como nós e etc., pode ser que caísse em descrédito. Em descrédito, exatamente. Então, às vezes, era a necessidade da evolução do povo da época que fez com que a igreja ela tivesse que se adaptar àquilo, né? E ela realmente ela tira algumas coisas, né? Mas eu entendo que a boa parte da essência do que é o cristianismo ainda se mantém, né? Na transmissão do conhecimento ali. Tá certo que o conhecimento pleno era ainda restrito àqueles que governavam e que administravam a igreja. Mas eu acho que é um ponto para a gente refletir também, né? O momento histórico, né, Fabiano? Então, dentro desse processo evolutivo, né? Se eu entendi o que você falou, será que 1000 anos atrás, se eu viesse falar isso que o Espiritismo vem falar hoje, as pessoas, a massa entenderia? Se hoje não entende. Sim, exato. Hoje não entende. Hoje o espírita, em muitos lugares, você parece um ET, onde você vai falar algumas coisas, as pessoas acham que você é um louco. Entendeu? Isso, então, assim... vamos levar, né, Carlos, a conversa que a gente teve nas últimas 2 aulas, né, da elitização do espiritismo. Se você for falar para as pessoas que não estão preparadas de espiritismo,
elas não vão aceitar, elas não vão entender. Entendeu? Então, assim, hoje a gente já tem isso. Pode falar, Felipe. Nessa linha que vocês estão falando, Fabiano e Carlos, eu estava vendo uma vez uma comparação, igrejas protestantes, igrejas evangélicas, que hoje em dia têm ar-condicionado, iluminação, som, um monte de coisa, aquilo, de certa forma, é uma realidade muito além da realidade que as pessoas mais simples têm dentro da sua casa. É um momento na semana delas, ou na vida delas, que elas botam um terno, se vestem, se preparam, vão para um lugar que está num nível, mesmo que seja material, acima do dia a dia delas. Isso é uma coisa importante também. A gente fala, é materialismo, mas é puxar as pessoas para uma realidade melhor, mesmo que seja material. Espero que vocês me entendam isso. Mas é um papel, por isso que, concordando com o Fabiano, acho que até hoje isso existe, mas tem o seu papel para o nível da humanidade, né? Funciona mais ou menos assim, Felipe. Eu tenho aqui várias emissoras, seja lá de rádio ou de televisão, que estão transmitindo. Se você for abrir a tua TV a cabo, aí deve ter lá uns 300 canais. O que você faz? Você sintoniza aqui, ó, esse está bom, não está, muda. Esse está bom, não está bom. Assim são as religiões. Né? Você tem várias religiões, cada uma, elas estão falando. Se eu entro ali e eu estou preparado para ouvir aquilo, então é onde eu me sintonizo. E eu não estou dizendo que uma está acima da outra. É como eu estou vendo vocês aqui, cada um está na mesma altura, de repente. E é onde eu me sintonizo. Olha, eu me sintonizei aqui. Então, a religião católica é importante, a evangélica é importante, budismo, tudo é importante. E aí, cada um vai se sintonizando de acordo com o seu entendimento naquilo que ele fala, puxa, esse discurso aqui é bacana para mim. Então, onde que eu acho que está a crítica? E essa crítica vale para todos, inclusive para nós, a doutrina espírita, não para a doutrina, mas para os frequentadores, entendeu? Para aqueles que seguem a doutrina espírita. Será que realmente eu estou buscando as coisas da melhor forma possível? Será que eu não estou vendo a coisa de uma maneira diferente? Será que aquilo que eu estou buscando de Jesus é aquilo que ele pode me dar? E tem um outro ponto, né, Carlos, que eu vejo também, né, e aí já não é justo, né, a gente cercear a informação a todos, né, essa informação ela tem que estar aberta, tem que estar disponível para quem tiver a curiosidade ir atrás e conseguir buscar e conhecer e desenvolver, né? Então, não que isso acho que hoje até é mais difícil, né? Esse tipo de dificuldade, né? Hoje, com a era da informação, internet, etc., a gente consegue, né, correr e correr atrás e conhecer e pesquisar de forma bem fácil e tranquila. Mas eu acho que esse é um ponto que a gente tem que refletir, até mesmo nós, né? Quando a gente tiver ali numa conversa, de tentar, né, transmitir a informação o mais limpa possível, apresentar livros e biografias, né, para que a pessoa, se for do interesse dela, que ela corra atrás ali da informação e se aperfeiçoe, né? Eu tenho uma história assim, interessante com relação a isso, que foi colocado anterior aí pelo Carlos. Eu, como expositor, lá no meu começo, comecei lá no Pequeno Templo da Fraternidade, quando ele não era nem na Praça das Antilhas, ele era uma edícula de fundo. Estou lá eu fazendo uma das minhas primeiras preleções, abrindo o Evangelho, aí sai algo sobre adoração. Estou lá falando, as pessoas começam a receber o passe, sai todo mundo, quando eu vejo, tem só uma senhorinha sentada olhando para mim, bem idosa.
Ela olhando assim para mim e falou assim, eu fiquei esperando para falar com você. Falei assim, o que foi? Então, vocês espíritas, eu adoro doutrina, estou vindo, estou conhecendo, mas tem uma coisa que está me incomodando. Vocês falam tanto que a gente não precisa de objetos para adoração, mas eu tenho um altarzinho em casa que eu faço oração todas as noites, né? E ali é que eu me encontro com Deus. E ela perguntou se isso era errado. Aí eu falei assim, não, a doutrina ela entende que no futuro o ser humano não vai precisar de objetos para adoração, mas cada um, se isso te aproxima de Deus, se faz você melhor, continue fazendo a sua oração no seu altar. Né? Não existe outra palavra a ser dada a não ser essa. Não existe uma fórmula, né, Ricardo? Mas é uma verdade o que você falou, porque às vezes quando a gente se empolga demais e isso traz um patamar novo, quando a pessoa começa a querer saber disso, você não tem que colocar da maneira que você entende, é da maneira que ela vai absorver no tempo dela. Eu vejo, às vezes, quando eu trabalho com recursos humanos, né? Então, às vezes, o colaborador chega lá para fazer várias perguntas, mas eu vou passar todo o conhecimento que eu tenho de recursos humanos, eu vou tentar entender de que forma que ele pode entender através das palavras, de como que ele vai entender o que eu vou passar. Não adianta eu chegar lá para ele e falar de forma cheia de leis e não sei o quê, sendo que o cara não vai entender. E às vezes tem uma maneira mais fácil de explicar para ele. Vai chegar uma hora que, por si só, igual o Ricardo falou, ele vai querer saber dele, vai querer caminhar sozinho, né? Vai querer sair daquela distante. Mas até lá, ele vai precisar daquele momento. E aí eu nunca vou esquecer, eu dou risada porque foi triste, eu nunca vou esquecer o dia que eu fui começar a conversar com um colaborador, porque ele estava querendo desistir de ir trabalhar e, consequentemente, ele estava pensando que a vida não tinha mais sentido. Aí eu parei e falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou falar para um colaborador que a vida tem sentido e que ele tem que manter ele empregado aqui dentro da empresa? Porque se ele se desligar, eu estou perdida, né? Porque o meu chefe não quer que ninguém saia, né? E aí eu conversando com ele, de repente eu comecei a falar, eu fui percebendo que eu não estava entendendo nada. Sabe quando você vê que a pessoa está fazendo aquela conta de matemática, assim, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu me empolguei demais. Deixa eu voltar 3 casas. Aí, nisso que eu parei, eu virei e falei assim, olha, me diga uma coisa, o que você espera da gente? Aí, conforme ele foi falando, eu fui percebendo o jeito dele falar e da maneira dele entender, aí eu fui entrando no universo dele, né? Para poder fazer ele entender a importância que tem. Mas se você não presta atenção no outro, e aí que isso eu acho interessante, do que a doutrina traz para a gente, que é você, tipo assim, você sim, tem uma hora que você tem que ter o amor próprio, o conhecimento sobre si mesmo, quem é você, mas quando você começa a perceber que você vai estender isso para o outro, você vai se colocar no lugar dele, mas não vai ser ele, você vai só entender aquela vivência dele para poder chegar na melhor forma, a forma com que ele vai entender, para ele está ótimo do jeito dele. Por isso que eu acho interessante quando você vai, às vezes, na igreja, eu gosto muito da renovação carismática, porque você percebe o quanto as pessoas são tocadas pelas palavras que se falam ali, e muitas das vezes elas precisavam somente de uma frase, para a semana dela inteira ser diferente, porque às vezes ela não está encontrando dentro dela mesma a força necessária. E a gente entende que quando a gente vai na fraternidade, muitas das vezes, por mais conhecimento que a gente tenha, a gente precisa, às vezes, também desse bálsamo, né, renovador, porque somos seres que estamos aqui na carne, vivenciando várias situações, temos as imperfeições humanas ainda da carne, não somos espíritos extremamente elevados para falar, pronto, isso aqui não faz diferença. Ainda faz muita diferença, ainda machuca, ainda dói. Então, quando você olha para tudo isso, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu gosto muito daquele livro, do Humberto de Campos, que agora me fugiu o nome agora, mas lá tem fala sobre os 500 da Galileia, que fala sobre os discípulos que foram falar sobre Jesus aí no decorrer da vida, e que tem várias reencarnações, e eles estavam em momentos diferentes, e eu fiquei imaginando, gente, em que momento será que eu vou ser essa luz, né? Esse sal da terra, por exemplo, em que momento que eu vou poder fazer o meu melhor? Né? Mas para isso eu preciso me conhecer, me melhorar, me trabalhar, né? E aí quando você olha, né, quando você estuda, né, a sociologia,
Ela explica para você o fator social, né? E o quanto isso é impactante, né? E às vezes existe uma doença social que está acontecendo ali naquele meio, e ela precisa ser sanada, mas a forma de ser sanada dela tem que ser pensada no coletivo, porque eu não posso pensar no individual, né? E aí que você começa a perceber a importância desse ingresso na forma que se é. Então, percebo que, assim, realmente, daqui alguns 100, 200 anos, o que a gente vive hoje vai estar modificado. Porque hoje a gente consegue trabalhar a moralidade de uma forma assertiva, mas é bem devagar, né? Ainda você percebe que tem muita dificuldade, tem muita gente que ainda, quando você fala de moral, eles ainda veem uma moral que não está no seu entendimento deles ainda. Mas você precisa encontrar um meio de fazer eles entenderem. E aí eu fico pensando, Jesus lá naquela época, ele falando dessa moralidade, com toda aquela contextualização, né? E aí ele traz isso para a gente, e a gente está tendo a mesma dificuldade de antes, só que nós temos um intelecto muito melhor, né? A diversidade faz com que a gente perceba que existe essa melhora, né? Então é bem diferente. Eu sou uma pessoa que eu estendo demais, né? Vocês já perceberam, então, né? Vamos lá. Gente, olha, eu recomendo muito as leituras de Herculano Pires. A forma com que ele traz os assuntos são muito impactantes, e a linguagem, ela é rica, mas ela é simples, ela não é rebuscada, ela não vai te deixar sem entendimento. Ele vai falar várias coisas teóricas, mas não vai te deixar sem entendimento. Então, quando eu fui pesquisar sobre esse livro, A Agonia das Religiões, porque eu não cheguei a ler esse livro dele ainda, e a maneira com que ele fala sobre essa religiosidade, né, sobre essa falta de visão, muitas das vezes, que as pessoas têm, né, frente à necessidade de se caminhar por isso. Porque hoje eu preciso da religião para eu chegar na minha religiosidade, mas eu preciso passar por ela, né, porque eu ainda não consegui chegar na religiosidade. Mas a gente que está nesse caminhar da religiosidade, qual que é a melhor forma da gente mostrar para essas pessoas que, independente de onde elas estejam, elas podem caminhar. Elas não precisam se tornar espíritas para caminhar no amor, na bondade, na compaixão e na caridade. Elas precisam entender a responsabilidade de suas ações. Mas como que você vai fazer ela entender, sendo que aquele movimento, às vezes, faz com que ela acredite que tem que ser daquela forma, senão ela não vai ser salva. E a salvação está impregnada na mente dela de uma forma tão assertiva, né? Então, quando ele fala sobre essa agonia, é justamente isso. Você começa a sentir que, tipo, nossa, não vou dizer que eu fui enganada por muito tempo, mas eu me permiti ficar com os olhos fechados por muito tempo, porque a permissão foi minha. Enquanto eu estava lá sentada toda semana, tentando buscar uma melhor forma de me salvar, eu não tinha prestado atenção que a salvação começa por mim, das minhas ações, da minha autorreflexão, né? Então, acho que é isso, né, que eu tenho para falar para vocês. Não sei se tem mais alguma coisa, porque eu já me perdi. Eu acho que já passei da hora também. Não passou, não. Adelaide, quando você tocou um ponto legal aí, né? Primeiro, lá dentro do catolicismo, dos evangélicos, em todas as religiões, existem pessoas que estão acostumadas àquele ritual, aquele ambiente, porque eu não conheço o outro ambiente. Eu só conheço aquele ambiente, porque minha família era católica, minha avó era católica, minha esposa é católica. Então, é aquilo. E muitas pessoas que estão ali que já têm uma consciência desperta, né? Então, o fato a consciência ela pode despertar em qualquer religião, e até mesmo fora das religiões, né? Então, à medida que eu desperto dessa consciência, eu começo a me colocar mais no papel de protagonista. Quando eu estou indo atrás da religião, seja ela qual for, buscando apenas uma salvação, isso me soa até certo ponto infantil, né? Porque eu quero que alguém faça por mim, né? Como a minha mãe faz o almoço, como a minha mãe me tira das enrascadas em que eu me coloco. Então, assim, à medida que eu amadureço, eu começo a entender que eu é que vou resolver, né, a minha vida, né? Então, o que eu penso não é bem... É uma luta interna, né, de cada um. É uma luta interna. Então, me é colocado que eu preciso daquilo,
Mas à medida que eu cresço, eu vou ver e falar, não, talvez eu mesmo possa fazer um papel diferente, né? Dentro disso. Aqui, as paixões e os instintos do homem são manifestações de forças vitais, que, sob o controle da razão e dos sentimentos, podem e devem guiar o espírito nos rumos da transcendência. Então, é a gente mesmo querer isso, né? Independente das religiões, né? Porque senão a gente fica... Pode falar, Fabiano. Mas aí é aquilo que eu comentei anteriormente, né? De saciar ali o conhecimento, né? Às vezes você tem despontado na religião, algumas pessoas vão atrás do conhecimento. Mas aí o padre, o pastor, o dirigente do centro, enfim, ele coloca o ponto de vista dele e fala para aquela pessoa que aquilo ali é a verdade, não deixa com que a pessoa ela vá conhecer por ela e criar uma base, né, de conhecimento, de forma a se conhecer, a conhecer algo mais amplo, né? Então eu pego a história do Custódio, né, que ele contou lá do Testemunho de Jeová, que ele começou a questionar. O cara, não, espera aí que eu vou falar com o meu pastor lá e semana que vem eu vou trazer ele. Mas aí ele não trouxe. Mas quando eu deixo o padre, o pastor, o dirigente do centro espírita me podar dessa maneira, é porque eu não estou pronto ainda. Você me lembrou a história do monge com um discípulo. O discípulo chega para o monge e fala assim, eu estou pensando em casar, o que o senhor acha? Ele fala assim, espera mais um ano. Passa mais um ano, o discípulo chega e fala para ele, estou querendo casar. Ele fala, espera mais um ano. E vai indo. 5 anos depois, o discípulo fica muito bravo. Ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou casar, queira ele, quer não. E aí ele chega para o monge e fala assim, olha, eu não quero saber o que o senhor pensa, mas eu vou casar. O que o senhor acha? Ele fala assim, então agora está no momento de você casar. Porque agora você decidiu. Porque antes você não tinha essa decisão, você ficava me perguntando. É porque você não estava pronto. Né? Então, à medida que eu estou pronto, não tem padre, não tem dirigente de centro espírita, não tem pastor. Porque aí eu vou falar, não, esse cara está me cerceando. E eu vou atrás. Entendeu? Então, esse cara, muitas vezes, ele funciona até como, sabe, como é que eu posso dizer, o advogado do diabo. Né? Fala, não, esse cara não está pronto ainda. Porque se eu der para ele essas ferramentas, ele não vai saber como utilizar. É claro que esse cara, muitas vezes, ele não faz com essa intenção nobre. Ele faz com a intenção de manter ali o discípulo, manter o cara. Mas esse cara só te mantém enquanto você não quer. Adelaide faz parte de recursos humanos. Se eu trabalho na tua empresa e eu sinto que eu não estou conseguindo crescer dentro da sua empresa por causa do chefe ou por causa das normas da empresa, e eu continuo ali, é porque eu não estou pronto para crescer. Porque a hora que eu estiver pronto para crescer, eu vou pedir minhas contas e vou para um lugar onde aquilo vai me satisfazer. Mas é só no momento que eu estiver maduro para isso. Eu queria dar uma outra contribuição, porque eu li o livro Agonia das Religiões. Inclusive, o meu começo de doutrina ele vai passar por Herculano Pires. Quando eu encontrei as primeiras obras de Herculano Pires, e sempre fui ligado à filosofia, né? E ele tem uma pegada filosófica muito forte. É um filósofo, né? Esse texto, Agonia das Religiões, tem muito a ver com o lema do existencialismo. O existencialismo, principalmente na figura de Nietzsche, ele vai falar dessa agonia da religião, do Deus que está morrendo, né, dos últimos gritos, né, de uma religião que está deixando de ter a sua influência na sociedade. Então, uma crítica que o Herculano Pires faz, e aí é para nós espíritas, e até quem já leu um pouco da obra dele sabe que, para muitos espíritas, o Herculano era pessoa não grata, porque ele tinha capacidade de colocar a mão na ferida do movimento espírita.
Então, ele vai criar a expressão existencialismo espírita, porque era a crítica dele que muitos espíritos estão pensando em nosso lar, em planos vibratórios sutis, e esquece o que nós viemos fazer nesse mundo, na existência. Fica só nas essências etéreas, nos eflúvios, né, nas epifanias, e esquece o chão, né, o dia a dia, que aqui é que nós construímos o estado melhor para depois. Então, é uma crítica às religiões, a essas posturas, né, essa falta de assumir a responsabilidade pela existência. Porque muitos, a questão da encarnação, por exemplo, né? Há aquilo que a gente ouve muito dentro da doutrina, não consegui resolver nessa, mas eu tenho muitas encarnações para resolver ainda. Eu tenho inúmeras oportunidades. Ele era extremamente crítico a isso. Você tem que agarrar essa oportunidade para construir uma condição espiritual melhor possível. Porque, num mundo como esse que a gente está, quem quer ficar vindo aqui muitas vezes? Né? É um mundo de desafio existencial muito grande. Então, acho que eu recomendo a leitura dele, leiam esse livro Agonia das Religiões e outros dele. O da serenidade é um dos mais complexos filosoficamente, mas é o ser e a serenidade. Recomendo para vocês, tá? Muito bom também. Ótimo. Beleza. Quer falar da conclusão, Adelaide? Vamos lá, gente. Vou ler, né? Porque senão eu começo a falar, não vou parar mais. Mas vamos lá. A análise feita nesse capítulo nos mostra como a doutrina do carpinteiro, simples na sua íntegra, onde seu objetivo maior era mostrar os valores das virtudes, sobretudo do amor ao próximo, foi transformada num complexo teológico de racionalidade e eficácia questionada. Apesar disso tudo, a mensagem chegou até os dias atuais, e não pode ser diferente. Não se conseguiu macular a mensagem, apesar de acrescentarem a ela todos os ingredientes de formalismo, rituais e dogmas para assegurar um poder temporal. Foi amalgamado ao cristianismo toda a história e cultura do povo hebreu. O cristianismo deixou de ser somente os ensinos do Cristo, para ser um sincretismo com as religiões hebraica e mais tarde com os costumes pagãos. O mundo poderia estar em condições morais mais elevadas se não houvesse esse desvirtuamento e se a doutrina do Cristo fosse pregada em sua íntegra, sem as exterioridades com que ela se impregnou. Beleza. Eu penso que é isso, gente, que a gente tem para falar sobre. Espero, né, ter chegado no tema, porque eu geralmente eu não sigo muito, sabe? Quando eu já viajei em várias coisas, né? Mas é isso. Eu acho que tá certo, né? Muito obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, a sua disposição, né, em estar aqui com a gente. Semana que vem é o Felipe que vai estar fazendo aula aqui para vocês. E Felipe já se prontificou, Fabiano se prontificou. Aula não, né, Carlos? Por favor. Oi? Aula não, né, Carlos? Vai estar compartilhando aqui um bate-papo, né, conhecimentos dele. Gostei de ver, gostei de ver. E eu acho interessante que tudo isso que foi colocado hoje faz com que a gente reflita, né? Em primeiro lugar, a nossa maturidade espiritual. Será que eu ainda estou só indo na religião em busca de tirar algo, ou eu estou tentando também acrescentar algo, né? Eu já vi muitas pessoas dizerem, olha, eu vou ao centro espírita, mas como tem poucos assistidos, e eu ouvi muito isso na época da pandemia, eu nem vou, porque tem pouca gente, então eu nem preciso ir, porque eles tem outros trabalhadores que resolvem, como se eu só levasse, eu não trouxesse, né? Então, assim, será que eu estou realmente entendendo isso? Será que eu estou tentando viver esse cristianismo na sua verdadeira essência, né? Ou eu só sou um cristão de fachada? E eu acho que o interessante para isso
são as minhas atitudes no cotidiano. Eu já fiz essa reflexão aqui, vou fazer de novo. Será que as pessoas que me conhecem fora do centro espírita veem em mim um cristão? Mas não aquele cristão hipócrita, tá? Cristão de verdade, aquele cristão nas suas atitudes, na sua compaixão, na sua... Será que se eu conhecesse o Fabiano lá do trabalho dele, fosse um colega de trabalho dele, se eu fosse um colega de trabalho da Gisele, da Marina, de qualquer um de vocês lá do Felipe, será que, e não se falasse em centro espírita, será que ele veria em mim? Porque o que é ser um cristão? Não é ser ético, né? Não é ser compassivo, não é ser resiliente. Então, será que eu estou realmente externando isso? Ou eu estou só aquele cristão de fachada? Eu até estendo um pouco mais, né, Carlos? Assim, o cristão, ele é um modelo moral, né? Vamos até tirar o cristão. Será que eu, né, convivendo com o Carlos, não colocaria ele como um modelo moral para eu seguir? Né? Acho Não, que viu? essa é a coisa. Não, Pedro, Não, Pedro. eu vou fechar seu microfone. Eu vou fechar seu microfone aqui. Poxa, Aí, eu ó, estava me Pedro achando o respondeu. cara. Eu estava me achando o cara aqui, pô. Né? Então, é difícil, né? Então, assim, e é claro que todos nós ainda estamos engatinhando. Né? Todos estamos engatinhando. Então, é importante que a gente possa fazer essas reflexões em todo momento para ver se realmente a gente está... Não é que se já está cumprindo isso integralmente, mas será que eu estou buscando cumprir isso? Pelo menos, né? Que é o que nos resta no nosso estágio, né? É buscar cumprir. Então, toda vez que eu me ver lá em discussões inúteis, em iras aí completamente descabidas, né? E impaciências que não têm fim, né? E será que isso... então, é essa autoanálise, né? Para a gente ir melhorando um pouquinho a cada dia, né? E não simplesmente achar que eu posso fazer tudo do jeito que eu quiser e, no final, eu vou ser salvo porque eu acredito. Bom, isso é ingênuo, né? Até certo ponto é ingênuo. Meu Carlos, Oi. o holofote está sobre nós. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente sabe disso. Uhum. Há um debate político que envolve o cristianismo, do que é ser cristão ou não, quais são os valores do Cristo. A gente está acompanhando isso. Então, está se discutindo isso todo dia. Eu tenho tido conversas diárias com várias pessoas, familiares, e até uma dificuldade de compreender o que é o cristão mesmo. As pessoas estão assim confusas. E aí é tudo que você falou, exemplificar os valores do Cristo, é a melhor resposta. Agora, quando a gente age diferente, eu fico me perguntando, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós estamos produzindo frutos que justifiquem esse título? Fica aí uma pergunta para a gente se fazer. Eu espero, né, e a gente se esforça para ser daquele galho aonde a frutinha apareceu lá e está lá. Mesmo que pode não ser a mais viçosa, mas pelo menos está lá na árvore do Cristo. Não é? Aí, ó, tá aí o livro do Chico aí, ó. E vamos continuar cometendo falhas, vamos errar, mas buscando acertar, né? Não é se colocar aí nesse papel, muitas vezes aí do... Né? Eu até falei no início do quanto mais, sei lá, parece que quanto mais bruto, quanto mais estúpido, quanto mais melhor, né? Então, não, é a gente se colocar no papel do cristão mesmo, sabe? Aquele cara no trânsito que o semáforo abre já está buzinando, né? Perturbando todo mundo. Aquele cara que está saindo com a esposa esqueceu um negócio em casa e ele está no elevador e fica brigando com a mulher porque ela esqueceu um negócio, né? Uma coisa que o funcionário faz, sabe? É essa compaixão mesmo que eu falo, nos detalhes, no dia a dia, sabe? Sabe aquela impaciência em todos os momentos que a gente observa por aí, né? Cada um para si. Então, é nesses detalhezinhos, a gente talvez não possa fazer grandes mudanças no mundo, mas dentro de você,
E pelo menos dentro do teu ambiente, da tua família, a gente pode sim. Eu acho que dá para mudar. Viu, Carlos? Oi? Eu tenho uma situação de hoje que é bastante interessante. Eu tenho meus desafios de saúde, né? De vez em quando eu sinto algum mal-estar por causa do calor, tem um pouco da insuficiência cardíaca, né? Então, hoje eu fui, por exemplo, receber a palavra de um mendigo. Ele olhou, ele viu que eu não estava legal, ele falou assim, irmão, fica tranquilo, vai ficar bem, Jesus ama você. E olha que eu estava no carro, e assim, ele olhou para mim, ele percebeu e fez a caridade moral. Assim, nada. Então, assim, essa caridade moral que o Carlos está colocando, que é na palavra, para o cristão, ela deve ser uma norma de vida, é o ser caridoso. Né? Empático, caridoso, paciencioso, né? É isso aí. Ricardo, você, como nosso convidado de honra, faça o encerramento, por gentileza. E está convidado para a próxima semana e para todas as próximas semanas também, viu, Ricardo? Obrigado, eu agradeço. O tema de hoje era muito importante. E eu só tenho a aplaudir aí a Adelaide, a todos que se propõem a pegar para dar as aulas, porque há uma carência de expositores, né? A gente sabe disso. E, de uma certa forma, a gente sabe que, quando você dá aula, você aprende muito mais. Né? A gente aprende, como fala, 7 vezes mais. Né? Então, é uma coisa que enriquece cada um. A gente é o primeiro beneficiado disso. Então, parabéns aí a vocês. Espero que saiam expositores aí dessa turma. Eu estou vendo uns 4, 5 aí, pelo menos. Com certeza. Tem muitos aqui com potencial. Muito potencial. Poxa, obrigado. Eu que fico honrado de estar participando desse grupo. Então, vamos fazer o encerramento, agradecer por essa oportunidade, né? A gente poder estar juntos, estar podendo trocar ideias tão elevadas, falar sobre o Cristo, né? Falar sobre o Cristo, que é uma referência de vida, uma referência para toda a humanidade, uma referência universal. Eu, particularmente, o Cristo me conquistou pela sua sabedoria, as suas palavras. Quando li o Evangelho pela primeira vez, ao encontrar as palavras do Cristo, mudou todos os preconceitos que eu tinha com relação ao Evangelho e à figura de Jesus. Então, eu sou grato e queremos, então, aqui juntos, né, todos agradecer por essa oportunidade, por esse momento, por ter esse princípio de vida, poder visualizar essa luz no meio das sombras dos quais a gente caminha nesse mundo. Então, que a gente somos agraciados pelo curso de Filosofia Espírita, pela iniciativa do Alain, o queridíssimo, saudoso mestre Alain, por essa oportunidade de fazer essa egrégora aqui, que pensa elevadamente, procura se melhorar dentro das suas limitações, mas sempre com o farol apontado para o Cristo. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigado a Deus, a sua Trindade de Espaço e Luz. Nós possamos encerrar essa noite abençoados que estamos por mais uma noite e possamos nos reencontrar no próximo encontro sobre a mesma graça. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa noite para vocês e até a próxima semana. Gente. Só Obrigada, repetindo que a boa noite. última aula vai ser presencial, tá? E a gente só está escolhendo o lugar entre Anjo Ismael e Colmeia para a gente fazer uns comes e bebes lá, tá bom? A Adelaide está convidada também. Vamos fazer um grande... Eu vou até tocar violão para vocês, vai ser muito legal. Qual é a data? Vou ver se eu aprendo. Eu não sei Quando exatamente ainda, mas eu sei que é novembro. E é sexta, né? Dia de Sexta. Vamos manter o dia da aula mesmo. Na hora da aula a gente faz a aula só que presencial. Tá bom? Bebes é bebes ou só Claro, bebes, não bebes? comes e bebes. Poxa, eu vou beber tudo que puder. Tá suco, guaraná, Coca-Cola, água, tudo à vontade. Tá bom? Boa Tchau, noite. gente. Tá ajeitada, gente. Tchau. Obrigada, Adelaide. Tá, obrigada. Gente, obrigada.